Durante muito tempo na minha jornada, no meu casamento, eu não vi mudança no meu marido. Eu orava e não tinha resposta. Eu lembro que foram 2 longos anos que eu passei orando e pensando realmente em desistir, pensando se valia a pena toda essa expectativa que era gerada em mim para que houvesse mudança. As brigas continuavam, os momentos difíceis vinham com cada vez com mais força. Parecia que quanto mais eu orava pelo meu marido, pior ele ficava. E até um dia que eu lembro que eu cansei. Sabe quando a gente chega diante de Deus e a gente diz assim, ó Deus, chegou. Eu não consigo mais. Eu tô mais uma vez te entregando meu marido nas tuas mãos. Eu tô mais uma vez aqui orando. E eu não tô entendendo o que está acontecendo. Porque parece que quanto mais eu oro, pior fica o nosso relacionamento. E foi aí que Deus me deu uma resposta tão dura para o meu coração. Eu lembro que naquele dia eu não entendi mais nada. Eu fiquei ainda mais perdida. Eu saí daquela oração pedindo para Deus misericórdia da minha vida. Eu quero entregar nesse vídeo 3 chaves práticas para você começar a aplicar no seu relacionamento ainda hoje. Você vai ver mudanças no seu relacionamento, você vai ver mudanças no seu marido. Mas agora eu quero revelar essa chave que veio através dessa minha oração. Dessa oração que foi mais um desabafo diante de Deus, Deus tô de saco cheio, do que realmente uma oração. Mas Deus falou em voz audível para mim. Como que você ainda ora pela mudança do seu marido, se você não permite que eu faça a mudança que precisa acontecer dentro de você? Eu lembro naquele dia que foi como se eu recebesse uma facada no peito, assim, doeu profundamente na minha alma, porque eu me senti culpada e eu me senti em um lugar onde eu estava decepcionando Deus e decepcionando a mim mesma, porque até então as minhas atitudes, elas eram reações da forma com que ele agia, sabe? Era tipo assim, meu marido agia, tinha uma ação e eu reagia àquela ação por causa daquilo que ele tinha feito para mim. Era dessa forma que eu via. Só que a partir daquele dia, conversando com o Senhor e tendo essa resposta dele, com o meu coração já revoltado por tamanho tempo de espera e por não ver um pingo de mudança, porque realmente, gente, foram 2 anos orando sem ver nada mudar na vida do meu marido. Eu não conseguia ver novas atitudes nele. Mas naquele dia eu fui confrontada porque, na verdade, eu também não estava mudando. Na verdade, aqueles 2 anos eu continuei agindo da mesma forma, eu continuei reagindo às ações dele, que na minha cabeça aquelas ações eram erradas. Então, tudo aquilo me colocou em um lugar de extrema decepção comigo mesma. Mas também me tornou reflexiva sobre o quanto eu estava disposta a mudar para que ele pudesse mudar também. E aí eu lembro que eu entrei em um outro nível com Deus, porque então a minha oração era Senhor, muda ele, e passou a ser Senhor, me muda, porque ali eu entendi que independente do meu marido mudar ou não, se eu não tivesse atitudes positivas, se eu não tivesse uma mudança, nada ia acontecer, nada ia ser bom para o nosso casamento. E ali eu fui levada a ler Provérbios 31 de uma forma que eu nunca mais na minha vida esqueci. O Senhor me entregou 21 virtudes da mulher de valor e naquele estudo profundo de Provérbios 31, né, daquele capítulo do livro de Provérbios, eu comecei a executar o que está ali e executar essas virtudes dessa mulher de valor. E vocês podem não acreditar, mas eu vou liberar essas 3 chaves até o final do vídeo para você. Você vai anotar cada uma delas, são chaves práticas que você vai sair desse vídeo já executando elas. E em poucos dias você vai perceber o seu marido diferente. E eu estou falando isso para você porque foi o que aconteceu comigo. Sabe, quando eu comecei a estudar a mulher de Provérbios 31, e eu não tenho aqui como ensinar tudo em um vídeo, em 15, 20 minutinhos, eu não tenho como ensinar tudo que o Senhor me ensinou, porque foram longos meses estudando aquele único capítulo da Bíblia, sabe, entendendo quem era aquela mulher, entendendo o que ela fazia, como que eram as atitudes dela, para que ela pudesse chegar onde diz em Provérbios 31, 29, né, que o seu marido elogia ela, o seu marido diz,
entre todas as mulheres, você é a mais virtuosa. Entre todas as mulheres, você é a melhor. Entre todas as mulheres, você é a que realmente se destaca, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei nessa parte, eu disse assim, Deus, será que um dia o meu marido vai falar isso para mim? E eu posso te dizer que ele já falou há muitos anos atrás. Sabe, a minha jornada no meu casamento foi longa, mas foi de um crescimento, onde hoje nós temos um relacionamento extremamente íntimo e de confiança. Nós somos realmente, assim, melhores amigos um do outro. Não existe nada que aconteça na vida do meu marido que eu não saiba. Não existe nada que acontece na minha vida que ele não saiba. Nós compartilhamos de tudo. Nós vivemos, como diz a palavra, sabe, sendo um só, crescendo juntos, sendo valorizados por um Deus que é todo poderoso. Eu posso garantir para você que existe uma valorização de Deus sobre a minha casa por causa do meu posicionamento. Meu marido foi mudando automaticamente. Eu fui mudando a forma com que eu agia com ele. Sabe, quando ele chegava em casa cansado, eu passei a servir ele com carinho, com amor. Quando ele fazia algo para mim, coisas da casa, gente, às vezes é arrumar um chuveiro, é ajeitar uma torneira, sabe, essas pequenas coisinhas, consertar uma gaveta que tá trancando, essas pequenas coisinhas passaram a ser um grande evento para mim. Eu comecei a dizer assim, ai amor, obrigado, olha, eu nem sei o que dizer, como tu tem facilidade para aprender as coisas, como tu faz as coisas né? E eu comecei a colocar o meu marido em um lugar, e não é sobre falsidade, é porque realmente eu comecei a ver nele as qualidades que Deus via nele. Porque também teve um ponto da minha jornada onde eu fiz essa oração, Senhor, me mostra as coisas que o Senhor vê no meu marido que eu não enxergo. Quais são as qualidades que o Senhor vê no meu marido que eu não estou vendo? Sabe? Então nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, para que a gente possa entender o nosso relacionamento, sabe? E avançar. Entender o nosso marido e avançar, entender as necessidades dele, entender que às vezes o nosso marido está vivendo uma dor tão grande quanto a nossa. Talvez você esteja num lugar depressivo, onde você está em um lugar difícil, um momento difícil da sua jornada, mas e será que seu marido não está triste, depressivo também por dentro, só que ele não vai se deixar perceber isso por causa da forma com que você está? Porque muitas vezes nosso marido ele vai ficar triste por ver a gente triste. Ele vai ficar afastado da gente porque ele não sabe lidar com aquela nossa dor. Ele olha para nós e não sabe como nos ajudar. Sabe? Por inúmeras vezes na minha caminhada de 19 anos casada, né, 20 anos com meu marido, nós vivemos inúmeros momentos onde ele olhou para mim e disse assim, olha, eu não sei o que fazer com essa tua dor. Eu não estou conseguindo encontrar uma forma de te ajudar. E aí eu só olhava para ele e dizia assim, só fica comigo, fica do meu lado. Faz as coisas que você sabe que vão me deixar melhor, que vão me fazer eu me sentir amada. Mas Tássia, mas eu não entrei num nível de comunicação com o meu marido para poder falar isso. Ok, mas existe um caminho a ser percorrido. Sabe, isso que eu estou falando e entregando aqui para vocês é uma jornada de muitos anos de mudança, de renúncia, sabe? Muitas vezes eu precisei deixar de ser eu mesma. E o meu marido entrou nessa vibe junto comigo, sabe? Porque nós tivemos momentos onde a gente pôde sentar e ser claros um com o outro. Onde a gente pôde sentar e dizer, olha, essa atitude não tá legal. E aí o outro melhorar, mudar, sabe? Então é um crescimento que ele é diário, mas ele tem que ser contínuo também. É uma renúncia que ela é diária, mas ela precisa ser contínua também. Sabe? Não é uma coisa que você vai fazer, por exemplo, esses conselhos que eu vou deixar para você hoje, você não vai fazer eles essa semana, vai ver pouco resultado, às vezes não vai ver nada de resultado, porque muitas vezes nós entramos em um nível de orgulho que a gente não consegue enxergar nada na nossa frente. A gente não consegue enxergar uma mínima mudança na outra pessoa, sabe? No nosso marido, nos nossos filhos. Então, nós precisamos baixar a guarda. Nós precisamos sim nos humilhar. E a humilhação não é aquele lugar de desprezo, de ser humilhado como o mundo nos ensina. Não, é como a Bíblia fala, o humilhado será exaltado. A humilhação é liberar de você a justiça própria e entregar para Deus para que Ele faça a justiça divina sobre alguma situação, sobre alguma fala, sabe?
Então, deixar o nosso orgulho de lado e entrar em um lugar onde a minha justiça não vai resolver essa situação. Então, eu vou ficar calada e vou levar ao Senhor para que Ele julgue essa situação. E eu quero entregar para você hoje, então, como eu prometi, 3 conselhos práticos, tá? Então, se você esquecer de tudo que nós conversamos até agora, eu quero que você lembre desses 3 conselhos. São conselhos práticos para você começar a executar hoje. Talvez você esteja num ponto onde se eu já decidi, eu vou me separar. Mas esse vídeo não chegou para você à toa. Ele chegou no momento certo para dizer assim, ó, é possível, a mudança é possível, existe um lugar onde o seu casamento vai ser restaurado, onde o seu relacionamento com seu marido vai ser um relacionamento íntimo, vai ser um relacionamento de muito amor, de fidelidade, de lealdade, de honestidade. E acima de tudo isso vai ser um relacionamento que vai alegrar o coração de Deus. Então anote esse primeiro conselho que eu quero deixar para você. Você não tem controle sobre o seu marido. Você tem controle sobre você. E é exatamente nesse lugar de controle que o seu poder está. Você tem o poder de controlar as suas ações, as suas reações, as suas atitudes. Você tem o poder de controlar as suas palavras, aquilo que você fala. E é nesse ponto que muitas vezes nós destruímos com o nosso casamento. Porque nós perdemos o controle sobre esse poder e nós damos legitimidade por inimigo usar a nossa boca, as nossas atitudes para ferir o nosso marido. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para você é que você tem poder sobre as suas atitudes e não sobre as atitudes do seu marido. Você não tem poder sobre ele, mas você tem poder sobre você. O segundo conselho é sobre oração. Orar dizendo, Deus, muda ele, mantém você presa esperando. Você entra em um lugar de espera, sabe? E não entra em um lugar de atitude. E oração é orar e agir. Então não é sobre orar, Deus muda o meu marido. É sobre orar, Deus, o que eu preciso fazer para que o meu marido mude essa atitude? Deus, o que eu preciso fazer para mudar essa situação no meu casamento? Deus, o que eu preciso fazer? O que precisa mudar dentro de mim para que eu torne a minha casa um pedacinho do céu? Ele tira essa oração, ela tira você de um lugar de espera e coloca você em um lugar de ação. Você vai fazer aquilo que Deus vai falar para você fazer. Ah, Tassi, mas eu ainda não ouço Deus, eu ainda não entendo como é que Deus age. Deixa eu dizer para você, aqui não é sobre ouvir Deus. Aqui é sobre liberar o seu coração para que o Espírito Santo entre e mude as suas atitudes. Porque onde o Espírito Santo está, se ele realmente estiver conectado com o seu Espírito, automaticamente haverá uma mudança dentro de você. Você vai perceber que quando você falar mais ríspida, o seu Espírito vai gritar dizendo assim, não era para você falar assim. Esse modo de falar, de agir, essa atitude que você fez vai ligar uma luz de alerta dentro de você, quando o seu espírito estiver conectado com o Espírito de Deus. Ok? Então você entendeu? Orar é agir. Oração, orar e ação. Você precisa agir, a sua oração precisa ser uma oração de movimento e não uma oração de espera. E o terceiro conselho é: salvar o casamento sozinha não é sobre aguentar, é sobre curar. É sobre você trazer cura para a mulher que está dentro de você. Quando você mudar dentro, quando você for curada dentro, quando seus traumas, entenda que muitas das nossas atitudes são baseadas em traumas lá da nossa primeira infância. Talvez você ainda esteja agindo como sua mãe agiu. Talvez você ainda esteja reagindo como sua mãe reagia, tendo atitudes muito similares com pessoas que você convive muito. E isso está errado, você precisa mudar por dentro, você precisa saber quem você é e ter atitudes próprias, sabe? Não se deixar levar pelo ambiente, pelo lugar, pela falta de cura. Então entenda, não é sobre você salvar o seu casamento sozinha, aguentando tudo, não. É sobre você entrar em um lugar onde você está sendo curada, onde a mudança vai passar a vir a partir de você,
de um coração curado, de um coração alinhado com Deus, de uma mente que pensa coisas positivas, que não permite que pensamentos intrusivos venham e tomem conta do seu coração, das suas emoções. Amém? Entenda que casamento é para sempre, tá? Não é porque você está segurando tudo hoje que você não tem que sair desse lugar de segurar tudo, sabe? E ser quem você realmente nasceu para ser. Deixar de lado todas as suas dores, todos os fracassos e viver uma novidade de vida, porque Deus tem isso, Deus tem esse algo novo sobre a sua vida. E eu quero te pedir uma coisa, e não é para curtir esse vídeo, não é para se inscrever no canal, não, nada disso. Se você quiser fazer, fique à vontade, tá? Seja bem-vinda ao meu canal. Mas o que eu quero te pedir hoje é para que você execute esses 3 conselhos. Que você volte esse vídeo, que você ouça eles de novo quantas vezes forem necessárias. Mas execute esses 3 conselhos. Mude a forma com que você ora, mude o seu posicionamento diante do seu marido, diante da sua casa. Torne a sua casa um pedacinho do lar, um lugar onde o seu marido deseja voltar, sabe? Um lugar onde ele quer estar. E tem mais uma coisa que eu quero falar com você, tá? Que vai te ajudar a entender o seu marido de um jeito diferente. Olhar para o seu marido de uma forma que você consiga decifrar os pensamentos dele. Você imagina poder entender como que os homens gostariam que a sua esposa fosse. Sabe? O que o homem espera de uma mulher. Porque isso é geral. Essa dor que você está sentindo é a mesma dor que eu senti. E que inúmeras mulheres sentem. E aí imagina a gente conseguir entender o que o homem espera de uma mulher. Sabe? Para que a gente possa entrar nesse lugar de acerto dentro da nossa casa com o nosso marido e realmente ter uma transformação no nosso casamento. Então, siga esses 3 conselhos. Segue aqui o canal para que você possa receber os próximos vídeos. Tem uma série aqui, uma playlist aqui no meu canal chamada Tempo de Mesa. Essa playlist é sobre aconselhamento. É um lugar onde eu aconselho as mulheres diante da palavra de Deus para que elas possam encontrar esse lugar de alívio na presença de Deus, sabe? Esse lugar onde nós estamos posicionadas de forma correta. Talvez muitas coisas na sua vida falta somente essa escolha de se posicionar corretamente. Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre você e eu espero você executar e voltar aqui, comentar nesse vídeo para que eu possa entender aquilo que você fez e o quanto isso funcionou na sua vida. Em nome de Jesus.